começar o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Cícero Dantas. Uma parceria entre escola e família, visando desenvolver as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular para promover conhecimentos considerados essenciais para a formação do sujeito. Você, criança, adolescente de todas as idades, já se prepara, aperta os cintos que vamos embarcar em mais uma etapa de programação. Vai ter aventura, conhecimentos, músicas e dicas. Fica ligado, faça a atividade solicitada e envie para a sua professora ou seu professor. Não vacile, hein? Porque pelas ondas do rádio, vamos nos conectar. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Participe, seja um ouvinte fiel. Olá, saudações a todos os ouvintes e em especial aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Cícero Dantas. Sou Daiane Roque, atual gestora da Escola Municipal Professora Edileuza Carvalho dos Santos Silva, no povoado Betânia. A pandemia ainda não acabou. Ainda devemos tomar todos os cuidados necessários, continuarmos conectados com os estudos, dedicando-se às aulas remotas, participando com afinco às propostas e, em especial, aos nossos programas, que são sempre feitos com muito amor, zelo e dedicação. Nossa equipe, mais uma vez, dedicou-se com carinho para trazê-los diversão, informação e conhecimento. Vamos mergulhar conosco? Componente curricular, matemática. Nossa temática, os números como companheiros diários presentes e essenciais em nossas vidas. A trilha sonora fica por conta de música de abertura, matemática, Zé Cabaleiro. Música, vejo números em todo lugar, Conecturma. E a música de encerramento, Matemagicamente, Muntubita. No quadro Deixa que eu conto, a professora Érica Moreira traz a confusão na cidade dos números, do blog Professora Joana. Quadro Se Liga, o que você vai aprender hoje. Os números como companheiros diários, com a supervisora pedagógica Ângela Rabelo. Quadro Momento Curiosidade. A secretária Simone Andrade traz a história dos números. Quadro Superação. O contador e professor Lucas Gonçalves dos Santos nos traz suas experiências, suas vivências com os números. O quadro A Dica de Estudos de hoje é onde podemos encontrar os números do nosso cotidiano, com o professor Emerson Barbosa. Vamos conosco? Fui muito bom em matemática, coisa que eu só aprendi na prática. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21, com mais 9, 30, menos 21, uma dezena, vezes 3, outra vez 30, mais 70, uma centena. 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8. Com 8 reais posso comprar biscoito. Menos 2 dá 6, daí eu compro um Kinder Ovo. Se não entendeu, posso explicar de novo. Nunca fui muito bom em matemática, coisa que eu só aprendi na prática. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21,
com mais 9, 30, menos 20, uma dezena, vezes 3, outra vez 30, mais 70, uma centena. 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8. Com 8 reais posso comprar biscoito. Menos 2 dá 6, daí eu compro um Kinder Ovo. Se não entendeu, posso explicar de novo. Todo mundo nunca fui muito bom em matemática, coisa que eu só aprendi na prática. 7, 7 são 14, com mais 7, 21, com mais 9, 30, menos 20, uma dezena, vezes 3, outra vez 30, mais 70, uma centena. 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8. Com 8 reais posso comprar biscoito. Menos 2 dá 6, daí eu compro um Kinder Ovo. Se não entendeu, posso explicar de novo. Se liga aí que vem o quadro Deixa que eu conto. Era uma vez uma história contada para toda a população, com magia, imaginação, criatividade e fantasia. Concentra, pode ter suspense, enigma e muita emoção. Suspense e mais, cada história vai ter uma lição, uma fantasia. Confusão na Cidade dos Números, escrito por Joana. Na Cidade dos Números, já há alguns dias que se vivia uma grande confusão. Não se ouvia nada a não ser discussões, sem saberem exatamente por quê. Os números andavam zangados e tudo era motivo para mais uma briga. O 2 não falava com o 3, o 5 já não ia ao cinema com o 7, o 8 já não contava história ao 4, o 7 já não andava de bicicleta com o 9, o 0 estava completamente ausente. Os números não se podiam ver uns aos outros, implicavam por tudo e por nada. Ameaçavam-se recusar-se a fazer tudo. Um temeu o pior. Não, as coisas não podem continuar assim. Se não conseguirmos dar-nos bem, não vamos poder ser somados, subtraídos, multiplicados ou divididos. O que é que vai ser os adultos que precisam de nós diariamente para suas funções profissionais? O que vai ser das crianças que precisam de nós para crescer com sabedoria? As escolas vão ficar ao abandono. Os professores vão ficar desempregados. Meu Deus, já não chegam os milhares que têm ficado sem colocação nos últimos anos. Um decidiu pedir ajuda ao 0 e invadiu seu mundo tranquilo. 0, os números não se falam. Precisamos fazer alguma coisa antes que isto se transforme num drama e acabe com a sociedade que depende de nós para viver. O 0 ficou imóvel. Um perdeu a esperança de que o 0 ia ajudar. Mas, passados alguns segundos, o 0 disse: e se pedíssemos ajuda às letras? Excelente ideia, respondeu um, todo entusiasmado. Juntos foram falar com o alfabeto. Contaram o que estava a acontecer e pediram a ajuda das letras. As letras disponibilizaram-se para ajudar e combinaram invadir a cidade dos números com palavras que os chamassem à razão. No dia seguinte na cidade, voavam, deslizavam, circulavam e dançavam palavras como amizade, bondade, companheirismo, doçura, felicidade, gentileza, harmonia e paz. Os números foram contagiados por aqueles sentimentos e decidiram reconciliar-se. Tudo voltou à normalidade. A sobrevivência da cidade dos números e da sociedade em geral já não estava sob ameaça, graças ao 0 e ao 1 e a sua aliança com as letras do alfabeto.
Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Conhecimento gera ação que promove transformação. Se liga no quadro. O que você vai aprender hoje? Se liga, hein? Olá! Você já parou para pensar em como os números surgiram na vida dos homens? E atualmente, onde podemos encontrar os números em nosso dia a dia? Hoje, vamos aprender sobre matemática, cálculos e sobre os números. Vamos saber como o homem primitivo fazia para realizar suas contagens, como aconteceu a invenção dos números e também iremos observar o quanto usamos os números em nosso dia a dia. Agora que você ouviu a história Confusão na Cidade dos Números, convido você, ouvinte, a imaginar 5 cavernas. Na caverna de número 1, basta tocar o sino uma vez. Lá existem somente coisas únicas e especiais. Um armário, um caldeirão e, é claro, o número 1. Na caverna de número 2, tem 2 janelinhas bem na frente e para entrar, basta bater na porta 2 vezes. Lá tem pares de coisas muito especiais e até mágicas. Tudo é em dobro. Já na caverna de número 3, tem 1, 2, 3 janelinhas e para entrar é preciso espirrar 3 vezes. Ratim, ratim, ratim. Tudo lá é em trio, até um mágico pó de brilho. Na caverna de número 4, para entrar é preciso piscar os olhos 4 vezes. Plim, 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 plim. Dizem que é para dar sorte, por conta do famoso trevo de 4 folhas. Mas, na quinta parada, a caverna de número 5, onde é preciso bater palmas 5 vezes para entrar. Ela é decorada com estrelas super brilhantes e de 5 pontas. Agora que enfatizamos a nossa temática, os números como companheiros diários, presentes e essenciais em nossa vida, vamos ao desafio do programa de hoje? Os alunos irão escolher uma das 5 cavernas citadas e em seguida imaginar como elas são por dentro, com base na descrição de cada uma. Logo após, produzir um texto em seu caderno acompanhado de ilustrações, descrevendo como imaginaram. Caprichem e não esqueçam de mostrar ao seu professor ou à sua professora. Vamos lá? Quem é curioso aprende, descobre e abre portas cada vez mais para o saber. Nunca sabemos tudo. Eu e você podemos juntos ensinar, compartilhar e aprender sobre assuntos e coisas diferentes. Vamos curiar? História dos números. Alguma vez você já se perguntou como surgiram os números? Os números surgiram da necessidade de contar objetos e coisas. Isso foi há mais de 30 mil anos atrás. Nessa época, os homens viviam em cavernas e quando iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira para cada animal ou fruto que pegavam. Com o tempo, o homem deixou de ser nômade e fixou moradia. Assim, a necessidade de contar mudou, pois ele tinha que controlar seu rebanho. Para cada animal que ele tinha, utilizavam uma pedra e no final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Então ele saberia se algum animal havia desaparecido. Com o tempo, as quantidades foram sendo representadas por gestos, palavras, símbolos, e cada povo tinha uma maneira para fazer essa representação. Os egípcios anotavam os primeiros 9 números inteiros pela repetição de traços verticais. Os romanos usaram as letras do alfabeto para representar números. O sistema numeral romano é utilizado até hoje em representações de séculos
capítulos de livros, mostradores de relógios antigos, nomes de reis e papas e outros tipos de representações oficiais em documentos. Os números, como usamos hoje em dia, foram criados pelos indianos no século V. As primeiras escritas parecem com a forma que escrevemos hoje, então descobriram posições para os números, formando assim números maiores com os mesmos algarismos. Porém, quem difundiu toda essa forma de contar foram os árabes, através de um grande matemático chamado Al-Khwarizmi, que deu nome aos mesmos de algarismos. Dessa forma, o sistema numérico começou simples e foi evoluindo junto com a civilização para suprir novas necessidades. No passado, nossos ancestrais mediam a quantidade de terra e o nível do rio para fazer barragens apropriadas, controlando assim as enchentes do rio Nilo. Depois, contavam os dias e as horas para saber o momento certo da colheita, além de várias outras atividades. Quanto mais a sociedade evoluía, mais frequente era o uso dos números nos novos campos de atuação do homem. E isso deixa claro que a própria vida está completamente ligada à matemática e à necessidade de quantificação do mundo ao nosso redor. Qual a função dos números? Como citado anteriormente, a principal função dos números é a de quantificar as coisas, ou seja, contar o que for necessário à medida que as atividades que estão sendo realizadas exigem isso. Através dos números, você será capaz de saber quantas maçãs há dentro de uma caixa ou quantas pessoas moram em seu bairro. Para isso, são usados os números cardinais. A segunda função dos números é a de classificar e indicar a posição de um objeto conforme uma ordem estabelecida. Assim, você é capaz de saber que Ayrton Senna chegou em primeiro lugar diversas vezes em sua carreira e que o Brasil já foi a quinta maior economia do mundo. Para esta função, são utilizados os números ordinais. Já a terceira função dos números é a de medição. Com isso, você descobre a distância entre uma cidade e outra ou quantos metros quadrados possui sua casa. A última, mas não menos importante função dos números é a de identificar as coisas. Dessa forma, você consegue saber o CEP da sua cidade ou até mesmo identificar-se como cidadão através do número de seu CPF e RG. Sendo assim, os números nos fornecem dados e através da leitura correta somos capazes de interpretar o espaço onde vivemos. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Então, meu nome é Lucas Gonçalves dos Santos. Gostaria de fazer uma breve apresentação para que possamos conhecer melhor a pessoa que vos fala. Então, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ages, possuo MBA em Finanças Corporativas, sou professor universitário, atualmente pela Uniages e pela UNIT, na Uniages, na graduação, na UNIT, os cursos de pós-graduação. Também sou ex-professor da Universidade Federal de Sergipe, sou contador, sócio de 2 escritórios de contabilidade e controlador interno do município de Adustina. Então, minha relação com números é uma relação que já perdura há algum tempo e eu vejo números um pouco diferente do que a maioria das pessoas. O que vem na cabeça geralmente são contas, são valores, né? Mas os números, eles vão muito além de contas, de valores, de multiplicações, de adições. Lógico que sempre existirá todas essas relações, né? Mas os números, na minha lógica, eles estão relacionados principalmente a 3
pontos, né? Eu vejo números como os dados, né? Os dados, eles transformam um número em uma informação, eles trazem valores significativos. Quando a gente transforma aquele número seco em uma informação, né, a gente dá vida aos números, como por exemplo o valor patrimonial de uma determinada empresa. Quanto vale essa empresa se porventura ela for vendida? Nós vemos os números também como meios de informações, né? Através dos números a gente pode nos orientar e tomar as melhores decisões, né? Então a gente avalia através dos números como está a situação das empresas. Essas empresas, elas são lucrativas, elas representam bons investimentos. Essas empresas, elas têm condições de arcar com todas as suas obrigações financeiras, ou elas estão endividadas? E com isso a gente consegue tomar melhores decisões em relação a investimento. Eu vou citar aqui um exemplo simples que serve para pessoas físicas e jurídicas. Quando a gente decide investir na Bolsa de Valores com a compra de ações, a gente precisa dessas relações com os números para que a gente possa entender melhor quais as ações que são mais lucrativas, que geram melhores rentabilidades, né? Então, sobre uma outra linha de raciocínio, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, ou seja para as pessoas de modo geral, ou para as empresas, os números, eles estão sempre ligados a dois grandes fatores. A gente chama de investimento, né? Que é onde a gente aplica os nossos recursos, onde a gente coloca o nosso dinheiro, em que a gente destina o nosso dinheiro, né? Como pessoa física, por exemplo, eu vou investir em educação, em saúde, né? Em investimentos, em viagens, em passeios, ou eu posso também realizar aplicações em bens, em investimentos, em projetos que possam gerar renda futura. Então, a depender do seu perfil, você vai definir que tipo de investimento você pretende realizar, onde você pretende colocar o seu dinheiro. E o outro grande fator é o que a gente chama de financiamento. De onde vêm os recursos que a gente precisa para realizar essas aplicações? De onde vem o dinheiro para que a gente possa gastar, para que a gente possa aplicar, para que a gente possa investir? São as fontes de recursos, né? Como pessoa física, geralmente a gente tem algumas opções, como rendas variáveis, rendas fixas, né? Se você tem um emprego, você vai ter uma renda fixa, dependendo do seu rendimento. Se você tem um empreendimento, você vai ter uma renda variável. Você nunca vai saber exatamente quanto você vai ter de entradas, mas o ideal é que você tenha um equilíbrio sempre entre as suas fontes, as suas rendas, de onde vem o dinheiro, né? E para onde você vai. Então, essa relação investimento e financiamento, ela precisa de um equilíbrio, né? Quanto mais você conseguir se organizar, melhores resultados você vai obter. Em termos de empresas, isso é vital. As empresas, se elas não conseguirem se organizar, elas não conseguem se manter no mercado, né? As empresas precisam se organizar para que elas possam crescer, lucrar e obter rentabilidade, né? Então, de modo geral, essa relação de fontes de recursos ou financiamentos e
investimentos onde a gente aplica são como a gente lida com os números sobre a ótica contábil, sobre a ótica das finanças de modo geral. E essa é uma forma de fazer com que os números estejam a nosso favor para que a gente administre o nosso patrimônio e esse patrimônio eles possam nos trazer a segurança, o conforto, o bem-estar, tudo aquilo que qualquer cidadão, qualquer ser anseia, né? Então, esses são alguns conceitos básicos sobre como a gente vê os números sobre uma ótica de finanças, né? O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Desafios ou dificuldades é normal. Calma, respire, pensa e vamos juntos aprender cada vez mais. Para isso, vamos ao quadro. A dica de estudo de hoje é: onde podemos encontrar os números no nosso cotidiano? Sabemos que os números fazem parte do nosso dia a dia. Eles estão presentes nas brincadeiras, nas embalagens, no relógio, no controle da televisão, no celular, nas nossas roupas, etc. As crianças têm contato com os números desde pequenas. Pensando nesse contexto, trouxe algumas dicas de como usar e sempre estar atento aos números no nosso cotidiano. Dica 1. Com a mamãe ou papai no mercado, pergunte o que aqueles números nos produtos significam. Assim, vocês podem saber a quantidade, valor, data de validade de cada mercadoria. Dica 2. No celular, sempre quando puder, utilize a calculadora. Ela nos auxilia a realizar continhas de adição a contas mais complexas e é uma ótima companheira para aprender a se relacionar com os números. Dica 3. Procure saber seu peso, altura ou número do seu calçado. Dessa forma, seu relacionamento com os números se aprofundam. E com esses dados, vocês podem perceber quem é o coleguinha maior, quem tem um pé grande e quem tinha números parecidos. Aproveitem essas dicas e se joguem no mundo dos números e se divirtam. Felicidade é coisa pra se dividir. E quantos mais amigos a gente somar, é certo que a tristeza vai diminuir. uma andorinha só não faz verão. 2 peixinhos a nadar no ribeirão. Pra 3 tigres eu servi 3 pratos. 4 patas tem o par de patos. Lembro do senhor Pitágoras, que me contava como é bela a matemática. É uma questão de lógica. Os meus problemas se resolvem feito mágica. 5 letras são chamadas de vogais. Se é 6 ou meia dúzia, tanto faz. 7 notas de um bom samba canção. Se deitar o 8 vira violão. Amor a gente tem para multiplicar. Felicidade é coisa pra se dividir. E quantos mais amigos a gente somar, é certo que a tristeza vai diminuir. 9 meses já é tempo de nascer. Nota 10 pra cada flor que florescer. Me responde assim sem lero, lero. Qual a forma do número 0?
Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Em tempos difíceis, podem ser oportunidades únicas de nos reinventarmos individual e coletivamente no processo altamente criativo de inovação social. Este programa é um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com exibição do Sistema Baiano de Comunicação e da Rádio Regional, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Não fiquem de fora!